E já está com a gente, ao vivo, a médica ginecologista, a doutora Graciela Machado, para falar desse assunto tão importante. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, adoro esse assunto, é cativante, né? Muito bom poder falar e trazer para todo mundo um pouquinho. Quando a gente fala, né, doutora, da questão da amamentação, mas ela começa antes, já na preparação, quando a mulher ainda está grávida. Eu acho que sim. Acredito que, idealmente, a gente pesquisa muito na gravidez, né? Sobre tudo, sobre como vai ser a gestação, os exames que tem que ser feito, sobre o enxoval do bebê. E eu acho que tem que ter um tempinho, assim, para a gente pesquisar um pouquinho sobre a amamentação. Não apenas coisas técnicas, assim, mas toda a parte psicológica que tem que ter, todo esse apoio, toda essa expectativa que é gerada, né? Então, isso é muito importante. É importante a mulher entender que é uma fase crucial ali para ela, para o bebê, mas também cada mulher entender que cada corpo tem um limite e aceitar isso, doutora. Exatamente, era o que a gente estava conversando até nos bastidores, sobre a comparação, né? Que acontece bastante isso. Então, essa régua que a gente tem com uma amiga, com a irmã, com a mãe, como é que foi as suas histórias, cada um tem a sua, né, experiência. E então, no mesmo momento que eu quero estar aqui hoje, estimulando as mulheres à amamentação, esse ato que é maravilhoso, que não tem o que falar sobre os benefícios do aleitamento para o bebê, mas a gente tem que entender também que muitas vezes acaba sendo um sacrifício, que a mãe não consegue e que também essa frustração não compensa muitas vezes, sabe? Essa autoestima da mãe tão abalada. Então, ela tem que confiar no que ela está fazendo e tentar se esclarecer e buscar no seu ajuda profissional. Isso que eu acho bem importante, assim, porque são muitas opiniões na volta da mãe. Então, esse apoio profissional que oriente, que esclareça, que derrube os mitos, que tem muito em relação à amamentação, é fundamental. Isso eu acho bem importante, porque quando a gente está grávida, a gente sabe que a família quer acolher. Aí vem a mãe, né? Vem a avó, vem a sogra, vem todo mundo, cada uma compartilhar o que elas passaram. Mas foram outras épocas, são mulheres diferentes e a gente não pode absorver tudo isso. Claro, mesmo como médica, a gente tem que sempre se atualizando, né? De formas melhores, de orientação e tudo. Então, a gente não consegue comparar com familiar, cada um tem sua experiência, sua vivência, cada bebê é único, né? A gente fala muito assim que a amamentação é um ato instintivo, intuitivo, nem sempre. Eu tive bebês prematuros, por exemplo, e foi bastante difícil. Eu mesmo como médica, orientando muito, precisei da ajuda da minha professora para me ajudar na amamentação. Então, aqueles primeiros dias foram bastante difíceis. Um bebê mais preguiçoso, que não acordava, que não tinha pega ainda. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. E hoje, quando a gente fala de amamentação, o que mais acontece assim com as mulheres, doutora, assim, de problemas? De problemas, eu acho que assim, a gente tem que, acho que a dor, quando começa a amamentação, então, às vezes, assim, esse apelo que tem, ai, mas pobrezinha, tá com dor, isso vai deixando a gente, assim, meio, ai, meu Deus, sabe? Então, acho que mais incentivar, as fissuras mamárias acabam sendo causas, então, a boa pega é fundamental para isso não acontecer, e essa boa pega vai ser aprendida com o profissional, com o teu obstetra, com o teu pediatra na hora da alta, com as intercorrências sendo resolvidas muitas vezes dentro da maternidade, no banco de leite, elas têm uma total orientação e informação para trazer esse suporte para a mãe. Por isso, então, que é importante essa mamãezinha que acabou de ter bebê saber o que pode acontecer quando ela começar a amamentar e não ficar só em cima desse romantismo que amamentar é tudo, que o bebê precisa e que você tem que dar sua alma por isso. Eu adoro a frase que não tem glamour, né? Não tem todo esse glamour que a gente idealiza, né? Não é glamouroso, é muito gratificante, é muito gostoso, mas aqueles primeiros 10, 15 dias realmente precisa de uma dedicação, um empenho muito grande, onde o suporte profissional é fundamental. E em casa o emocional também, né, do parceiro, né, que estiver em casa ali junto, dando apoio para sua esposa, para a mamãe. Doutora, continua com a gente, o nosso público. E a gente continua aqui com a doutora Graciela Machado, que é médica ginecologista, para falar desse momento importante na vida das mulheres, que é a amamentação. E a gente tem uma participante, que é a Elô, que é a mãe do Joaquim. Ai, gente, o Joaquim está ao vivo também. Tudo bem? Boa tarde. Gente, boa tarde. Olha, deu tchauzinho pra gente, viu, doutora? Deu tchauzinho pra gente. Elô, Joaquim que completa 2 meses no próximo dia 8, né? Você tá amamentando. Conta um pouquinho pra gente como que tá sendo esse momento para você e como que você se preparou. Então, a gente tá agora, eu digo que cada dia é melhor, né? Cada dia que passa vai melhorando e a gente vai entrando nessa sintonia. Eu considero que eu sou privilegiada e pude me preparar um pouco antes. Então, eu fiz um curso, né? Fiz uma consultoria de amamentação. Eu tive e ainda tenho hiperlactação, que é a produção de leite em excesso, né?
Então, graças a Deus, eu tive esse acesso à informação e consegui me preparar para não desistir. E hoje eu sou muito grata por não ter desistido e conseguir amamentar o Joaquim, né, em livre demanda, esse alimento tão precioso e importante para a formação dele. Então, eu me preparei assim, né? Eu fiz um curso, fiz uma consultoria, mas eu digo que é só na prática que a gente fica pronta, porque não adianta a gente se informar, chega na hora, o que acontece é a hora do vamos ver, né? Ô, Elô, continua com a gente, deixa eu só falar com a doutora. Doutora, para as mãezinhas que estão pensando em ter bebê ou quem está grávida, quando a Elô fala amamentação livre demanda, o que ela quer dizer com isso? Livre demanda é a gente não estipular os horários que o bebê vai mamar, né? A gente deixar ele à vontade, quando... Bem como ela falou, eles entram em sintonia, né? Achei legal isso que tu falou, porque é exatamente isso. Aqueles primeiros dias, vocês não se conhecem ainda. Então, quando começa a se conhecer, começa a entrar nessa sintonia, as coisas vão fluindo bem mais. Mas a livre demanda é isso, é deixar ele à vontade, sem estipular horários para o bebê mamar. Elô, ele tá até sorrindo pra gente, ele tá gostando de participar do Ver Mais. Ô, Elô, mas conta pra gente assim, naquele primeiro momento, quando você voltou pra casa, teve esse momento de dor, aquela fissura no seio, como que foi isso? Tive. No primeiro dia, a gente acabou ficando um dia a mais no hospital, porque o parto foi normal, mas foi à noite, então, né, virou ali o horário. Então, eu cheguei no terceiro dia em casa, e aí eu já estava com os seios com fissura, então por isso que eu digo que é só na prática mesmo, porque não importa o que tu estude, né, a consultoria que tu faça, eu acho que chega ali na hora que a gente vai ver como vai ser. E aí eu precisei fazer uma sessão de laser, que para ajudar a cicatrização. Depois dessa única sessão de laser que eu fiz, cicatrizou e eu não tive mais problema com fissura, graças a Deus. Que eu sei que é uma grande reclamação, aí um grande problema para as mulheres também, porque daí vem a dor, né? Não só ter que amamentar ali, vem a dor física mesmo. Então eu tive a fissura, mas foi muito rápida e fácil de cicatrizar, assim, a minha, né? Foi pequena, eu digo. Doutora Gra, é importante quando a mulher sentir esse desconforto, essa fissura, como a Elô comentou, já procurar ajuda? Com certeza. Não achar que isso é normal? É. O passo antes é a pega adequada, né? Mas mesmo como a Elô falou, assim, ela fez curso de amamentação, ela foi bem orientada no hospital, e mesmo assim, às vezes, eles acabam não pegando tão adequadamente. E já fazer esse diagnóstico precoce, né? Essa intervenção que ela fez com o laser, que é o que a gente tem de primeira linha hoje para tratamento de fissuras e resolve super rápido. E aí, com o dia a dia, eles foram pegando jeito para não acontecer mais, né, Elô? Ô, Elô, a gente estava falando também da questão da responsabilidade de você compartilhar a sua experiência, né? E as mulheres não ficarem se comparando. Isso também é importante. Você que está na internet, a influenciadora digital, eu já vi você falando também sobre essa questão da responsabilidade. A gente deve ser inspiração, mas as pessoas não devem copiar, né? Eu acho, assim, o que eu tenho tentado compartilhar é de uma forma mais leve, porque eu vejo hoje em dia muito terror em cima da maternidade também. Falam que a gente romantiza muito a maternidade, mas eu enxergo ao contrário. Eu acho que aterrorizam mais do que romantizam hoje em dia. Então, por exemplo, no meu círculo de amigas, eu vejo muita gente com medo da maternidade por conta desses relatos que estão por aí. Então, assim, eu tento não romantizar, ser bem real, informar, e sempre com base assim, né? Eu digo, a pediatra do Joaquim, ela ajudou muito. Então, assim, sempre com um embasamento de profissionais responsáveis, né? Eu digo que eu relato a minha experiência, mas a gente tem que sempre procurar profissionais para nos ajudarem e nos auxiliarem, e não a internet, né? Até porque tem mãezinhas que não vão conseguir amamentar e a gente tem que respeitar isso também, né, doutora? Com certeza. Uma vez eu falei para uma paciente assim, ela estava tão sofrida com aquela amamentação, estava tão difícil, ela tinha alguns fatores que limitavam, como a cirurgia plástica de mama redutora, que às vezes pode dificultar. E eu disse para ela assim, não tem coisa melhor que tu pegar o teu bebê e dar uma mamadeira, feliz, né, transmitindo aquela felicidade para ele, aquela tranquilidade, aquela serenidade. Então, nem sempre vai ser o peito que é possível. A gente dá o melhor que a gente pode e nem sempre esse melhor é o peito, né? Então, eu acho que é isso que tem que ficar claro para cada mamãe, né? Porque é uma responsabilidade imensa o bebezinho ali, você e você respeitar cada etapa, mas sem essa cobrança gigante e essa comparação que a gente vê por aí hoje em dia cada vez mais, né, Elô? É isso mesmo, e sem a culpa, né?
Eu sempre falo, eu compartilho com as minhas meninas ali na internet, que tu tá fazendo o teu melhor, tu tá dando o que tu pode, e que o mais importante é a mãe estar inteira, né, e bem para aquele bebê, independente se for para dar mamadeira, se for para dar peito, que ela possa estar ali bem, né, não só fisicamente, mas psicologicamente. Então, às vezes, ficar batalhando, eu digo, não te faz menos mãe, tu dá mamadeira, né? É só uma fase, né? Uma etapa ali que vai ser um pouco diferente, às vezes até do que tu planejou. Mas isso não te faz menos mãe, jamais. Agora, uma dica que vale para toda mamãe é quando o bebê dormir, a gente dormir junto. Para descansar, Elô. Pequenos descansos, né? Que eu vi a Elô dizendo que ela estava com vontade de fazer tudo em casa outro dia. E outro dia ela comentou assim, não, hoje eu me rendi. Joaquim dormiu, eu dormi também. A gente vai equilibrando, né? Quando dá, a gente dorme. Eu digo, faz o que tu sentir, né? Deixa a louça para depois, um dia você está muito cansada, deixa a casa suja mesmo, um trabalho para lá e vai descansar, mas se no outro dia tu está disposta, então faz as tuas coisas, é assim, de uma forma mais leve, né? Elô, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Um beijo. Levanta essa fofura aí que a gente quer mandar. Consegue levantar ele um pouquinho pra gente dar um beijo virtual? Olha ali, gente, que coisa gostosa. Ó, o soninho. Ai, a tia acordou. Beijo, muito obrigada pela participação. Beijo. Tchau, Joaquim. Beijo. Coisa gostosa. Beijo. Tchau, Elô. Doutora, que coisa gostosa ter um bebê em casa. Muito bom, né? Aham, dá vontade. Passou. A doutora tem 2 grandes já, né? Já. Eu tenho uma observação para fazer ali quando a gente estava olhando a Elô, havia uma garrafinha de água atrás dela. Então, acho que é uma dica muito importante. Às vezes, as pacientes têm muita curiosidade sobre quais alimentos que podem aumentar a lactação. Então, a hidratação é o mais importante. Então, sempre tenha uma garrafinha de água do lado de vocês quando forem amamentar, igual a Elô estava fazendo lá. Doutora, e aproveitando esse gancho da amamentação, é importante uma alimentação saudável também nesse período. Sim, uma alimentação saudável, a gente tem até um aporte maior calórico, né, para consumir, porque a gente gasta bastante caloria nesse ato de amamentar. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, assim, na qualidade dos alimentos, nos tipos de alimentos. Não pode beber, não tem nível seguro de álcool na amamentação, nem na gestação. Então, esses detalhes são importantes da gente relembrar. Muito obrigada pela participação, até a próxima. Obrigada, Tchau, até a tchau, próxima. doutora. Tchau.